Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 15 itens sobre noções gerais de medicina legal, referente ao assunto, traumatologia e lesões corporais. O ramo da medicina legal, que estuda as lesões corporais, sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras do dano, bem como os aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas implicações legais, é a traumatologia forense. A traumatologia forense é um ramo da medicina legal, também conhecido como lesionologia. Vejamos uma situação hipotética. Uma criança foi levada ao IML após ter sido examinada na emergência infantil de um hospital pediátrico com suspeita de síndrome de Strauss. Ao exame físico, constatou-se deslocamento metafisário, provavelmente decorrente de trações e constrições violentas, bem como trações e tensões ao nível de uma articulação. Considerando essas informações, é correto afirmar que houve ação de energia de ordem mecânica. Vejamos mais uma situação hipotética. Ao chegar a uma cena de encontro de cadáver, o delegado se deparou com a seguinte situação. O corpo estava suspenso por meio de uma corda presa ao pescoço, havendo também uma ferida pérfuro-cortante no tórax, que não lesou nenhum órgão nobre, não havia reações vitais, nem sangramento volumoso. No local havia ainda uma carta de suicídio, produzida em um arquivo Word impressa. Sobre a dinâmica do evento e a causa jurídica da morte, o mais provável é homicídio, por ter sido produzida uma ferida no tórax após a morte. Vejamos outro caso hipotético. Após ingerirem bebidas alcoólicas diversas durante 6 horas consecutivas, dois colegas iniciaram uma briga corporal em que um deles proferiu soco no outro, ocasionando perda de 2 elementos dentários no colega. Considerando essa situação hipotética, bem como a resolução da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que, no exame de corpo de delito do periciando, que teve perda dos 2 elementos dentários, a classificação da referida lesão corporal é do tipo grave, já que houve debilidade permanente. Vejamos mais um caso hipotético. Dois operários estavam trabalhando na impermeabilização das estruturas térreas de um edifício residencial, quando subitamente as paredes da escavação cederam, provocando soterramento que ocasionou a morte de um operário, tendo sido o outro socorrido pelo SAMU. Esse tipo de acidente com morte é caracterizado como ação de energia de ordem físico-química. Vejamos mais uma situação hipotética. O corpo de um personal trainer que praticava habitualmente exercícios extenuantes matinais na praia foi encontrado caído sobre a areia sem sinais externos de violência. Após análises periciais e do legista, constatou-se que a morte desse indivíduo ocorreu em consequência de choque cardiogênico, tamponamento cardíaco, o qual decorre da ação de energias de ordem biodinâmica. Em relação à traumatologia forense, é correto afirmar que constitui uma lesão gravíssima a interrupção da gravidez normal e não patológica em qualquer fase da gestação resultante de uma ofensa corporal. Vejamos uma situação hipotética. Enquanto executava uma de suas tarefas diárias, um trabalhador doméstico caiu de uma escada e fraturou os ossos do braço direito. Com isso, foi submetido a procedimento cirúrgico e fisioterapia, recuperando-se plenamente após 6 meses. Considerando os diferentes tipos de lesões corporais, assinale a opção que indica a lesão sofrida pelo trabalhador na situação hipotética anterior. Lesão grave. A traumatologia médico-legal estuda as lesões e condições patológicas imediatas ou tardias, geradas por violência sobre o corpo humano nos seus aspectos do diagnóstico, do prognóstico e das suas consequências legais e socioeconômicas. As causas de mortes por trauma têm relação direta com a idade. Assim, em adolescentes, a principal causa de morte por trauma é causada por acidentes automobilísticos. O Protocolo de Istambul, denominado Manual para Investigação e Documentação Eficazes da Tortura e de outras formas cruéis, desumanas ou degradantes de castigo ou punição, consiste num documento completo que subsidia os examinadores forenses sobre como devem proceder para a identificação, caracterização e elucidação do crime de tortura. Com base nesse protocolo
e nas recomendações do Conselho Nacional de Justiça são orientações para o médico legista durante o exame nos casos de suspeita de tortura. Conferir permanente atenção e cuidados para o exame das vestes e outras peças acessórias do vestuário da vítima, com ênfase para a identificação, colheita, acondicionamento e preservação de evidências, manchas, marcas, pelos, fibras têxteis, etc., encontradas junto à estrutura dos tecidos componentes dessas vestes e peças. Valorizar de maneira incisiva e técnico-científica o exame esquelético tegumentar da vítima. Fotografar todas as lesões e alterações encontradas no exame externo ou interno, dando ênfase àquelas que se mostram de origem violenta. Examinar a vítima de tortura sem a presença dos agentes de custódia. Bons estudos e até o próximo vídeo.